Olá, turma! Vamos iniciar nossa primeira aula em saúde mental. Sou a professora de vocês, Vanusa Ribeiro. E vou falar uma frase bem interessante que, como se diz Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Vamos para a nossa aula? Vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre a história da psiquiatria e vamos iniciar um pouco da história. Assim, casos de perturbações mentais já estão registrados por toda a história, desde a época mais remotas, e foram citados também por alguns historiadores, poetas, pintores, escultores e alguns médicos. Para assim, nós temos algumas figuras históricas conhecidas, como o francês Carlos V. Carlos, ele que era considerado louco, né, que ele acreditava que ele era feito de vidro, e para isso, né, ele inseria pequenas hastes de ferros em suas roupas, que ele dizia que era para prevenir que o corpo dele, né, se partisse em pedaços. Também nós temos o famoso pintor Vicente Van Gogh, que ele sofria de alguma instabilidade de seu humor, e alguns historiadores afirmam que ele sofria alguns ataques epiléticos, e isso devido aos resultados de uso frequente de algumas bebidas contendo o absinto, que no caso essa substância era utilizada para modificar as atividades cerebral e estimular a atividade artística. Na verdade, houve diversas tentativas de estabelecer um diagnóstico para a doença dele, que hoje, no caso, é conhecido, é aceito, né, como o transtorno de humor bipolar. Mais tarde, vários episódios alternados de euforia ou, digamos, de maníaco, fez com que ele se mergulhar em um estado de humor, de grande energia e paixão. Então ele cometeu um suicídio aos 37 anos de idade. Essa é a história de um pouco, né, do pintor. O que é loucura? Designa-se por louco aquele indivíduo cuja maneira de ser é diferente, em comparação com uma outra maneira de ser considerada pela sociedade como normal. Porém, com as diferenças culturais, sociais, éticas, filosóficas, religiosas existentes, como se poderia definir o que é um indivíduo normal? Bom, digamos assim que nem sempre a loucura ela foi vista como doença ou um problema de interação social. Assim como a aceitação de loucuras, os cuidados dedicados com essas pessoas com transtornos de comportamentos, elas variaram no decorrer dos tempos, sempre influenciados, assim, digamos, por crenças, costumes, religiões, entendeu? A doença mental na pré-história. Na pré-história, o homem primitivo atribuía todas as doenças à ação de forças externas, forças sobrenaturais, maus espíritos, bruxos, demônios e deuses. Acreditavam-se que nessa época as pessoas com distúrbio de comportamento eram atendidas em rituais tribais para corrigir tal distúrbio. E, em alguns casos de insucesso, o indivíduo era abandonado à própria sorte. Na antiguidade, na Grécia e Roma antiga, não existia um procedimento ou espaço social destinado aos loucos. Os ricos permaneciam em suas residências e os pobres circulavam pelas ruas, onde recebiam a caridade pública ou realizava pequenos serviços, como vai ali, limpa o quintal, essas coisas. A sociedade atribuía as crises de agitação a forças sobrenaturais. Eles diziam que era decorrente de possessões demoníacas. O indivíduo louco era visto como um problema familiar e não social. No entanto, quando foi na Grécia, em 860 a.C., os sacerdotes eles recomendavam que os loucos fossem tratados com bondade e que lhe fossem proporcionados algumas atividades físicas. Ao que aconteceu nessa mesma época, médicos e alguns estudiosos tinham uma grande consideração por esses doentes.
Então, eles podiam, né, desfrutar de ar fresco, água pura, luz solar. Entretanto, mestres, alunos e os doentes faziam caminhadas e encenações teatrais para melhorar os humores. Porém, quando alguns pacientes não reagiam ao tratamento, eles eram submetidos à inanição e à flagelação, entendeu? Então, já na Idade Média, nessa época, a loucura era vista com grande tolerância. Acreditava-se que o mundo era todo organizado de acordo com o desígnio de Deus. Os loucos miseráveis eram considerados parte da sociedade e alvo de caridade. Os doentes mentais eram chamados de lunáticos, do latim que luna, que é igual a lua. Mas acreditava-se que a mente das pessoas era influenciada pela fase da lua e eram também considerados pecadores. Então, assim, eles desfrutavam de relativas liberdades de ir e vir. Doentes mentais mais graves, por exemplo, ou agressivos, eram acorrentados, escorraçados e submetidos a jejuns prolongados sobre alegações de que eles estavam possuídos pelos demônios. E muitas das vezes eram submetidos as rituais religiosos de exorcismo. Uma parte bem interessante, né? Já na Idade Moderna, temos a retomada de princípios racionalistas na observação e descrição das doenças mentais, em oposição ao misticismo religioso. Nesta fase, com o início do mercantilismo, formação de cidade e concentração da população, começaram a surgir os problemas sociais e sanitários, ocorrendo aumentos de números de mendigos. Pobres e loucos, na verdade, eram vistos como desocupados, como não trabalhavam, não produziam riqueza e assim eram considerados como os marginais e improdutivos. Quando nessa mesma época, né, os mendigos eram expulsos das cidades, os doentes mentais e mendigos sem famílias, por exemplo, eram condenados ao isolamento. Foi então que nessa época surgem os hospitais gerais que eram instalados nos antigos leprosários, que nesse lugar, né, eram internados não só os loucos, mas toda a população marginalizada na época, entendeu? Já na Idade Contemporânea, que foi no final do século XVIII, denúncias contra as internações de doenças mentais junto aos marginais e contra as torturas que eram submetidos, aconteceu umas abordagens mais humanísticas aos doentes mentais, construções de asilos, porém permaneciam sob as formas de violências, com ameaças e também as privações. A loucura passa a ser considerada uma doença que exigia condições de tratamento específico. Enquanto em 1793, o médico francês Philippe Spinel, ele quebrou as correntes que prendiam os alienados e os insanos. Nessa mesma época, avançou também as descrições de doenças mentais. Enquanto no século XX veio aquela postura mais humanista no tratamento dos doentes mentais, que os asilos onde os doentes eram aprisionados foram substituídos pelos hospitais psiquiátricos. Entretanto, nesse mesmo século, no século XX, Freud revela a concepção do homem como um todo, que ele diz que é mente e corpo. Então entra o papel da história pessoal no desenvolvimento dos transtornos emocionais. Ele faz então compreender a loucura. Compreender a loucura como defeito biológico, que ele defende essa parte. E
Enquanto isso, já quando se vai mais lá para frente, em 1952, faz a sistematização em laboratório com o primeiro neuropilético do mundo, com a clomoparmazina, né? Que teve um progresso. Qual foram os progressos? Digamos que foi uma atitude positiva em relação à doença mental. Os doentes crônicos melhoraram. Já os transtornos em casa, o tratamento, quer dizer, o tratamento em casa tornou-se possível. E entrou também assim o enfoque da assistência física, né, como higiene e a limpeza, para centrar-se nas relações interpessoais, que é o ambiente terapêutico. A psiquiatria no Brasil. No Brasil, o primeiro manicômio foi fundado por Dom Pedro II, em 1852, no Rio de Janeiro. Foi um local de confinamento da população, né, que teve uma crescente de desocupados e loucos, que no caso eles vagavam pelas velhas e grandes fazendas e recentes cidades. A partir desse momento, assim, que teve assim vários outros hospícios, foram sendo fundados nos grandes centros. Já nas cidades do interior, os manicômios só surgiram quando o desenvolvimento e a urbanização lá chegaram, entendeu? Os manicômios eram construídos em locais afastados. Uma característica bem assim dos manicômios brasileiros, que eles eram frequentados, assim, digamos, em sua maioria, né, pela população mais pobres. Enquanto isso, também no Brasil é bom a gente lembrar que no Brasil o atendimento aos loucos era uma tarefa da Irmandade da Misericórdia, que no caso, né, esteve nas mãos da Santa Casa até a proclamação da República, que foi em 1889. Então, assim, a partir de 1890, o Hospício Pedro II passou a ser chamado Hospício Nacional dos Alienados. No Brasil entra também a Era do Temor, que foi em 1950 a 1970, que entra a falta de leitos nos hospícios, a expansão de leitos privados, o Estado patrocinando a loucura, e também entra aquela questão que os hospitais de luxo, que eram considerados 5 estrelas, são em sua existência iguais aos hospitais para pobres, porque na verdade tem a função de excluir ou invalidar os doentes, afastando-os da sociedade. Também entra aquela questão que a infraestrutura nessa época foi muito péssima. A higiene, o banho tinha que ser coletivo. As medicações não tinha uns critérios, era tudo distribuído sem critério algum, e sem falar que tinha um castigo, né? Tudo era organizado pensando não no bem do doente, mas na manutenção da ordem interna, ou seja, para obter lucros, principalmente de hospitais privados. E as internações era superior aos números de leitos, entendeu? Aí, quando foi mais ou menos a partir de 1964, o governo começou a contratar exclusivamente os hospitais psiquiátricos particulares para atender os hospitais públicos. Como o governo não pagava pouco pelas diárias, os hospitais reduziram os seus custos e pioraram definitivamente as condições de hospedagem e cuidados. Em 1960, Franco Basaglia, na Itália, questiona a existência de hospitais psiquiátricos. Já em 1978, foi aprovada a lei proibindo a criação de novos hospícios e a sua substituição por pensões protegidas, lares abrigados, hospitais dia-a-dia, leitos psiquiátricos e em hospitais gerais. Em 1987, foi criado o primeiro CAPS no Brasil, em São Paulo, que foi o NAPS em Santos, que era de 24 horas. E desde então já não parava por aí. Em 1990, começa então uma reforma psiquiátrica brasileira, que entra os movimentos profissionais e famílias, impasses, tensões e conflitos, desafios, leis,
proibindo a criação de novos hospitais psiquiátricos, enfatizando o tratamento ambulatorial e reinserção social do doente junto da família e comunidade e sua reabilitação social, profissional e cívica. Em 1992, conta então com um movimento social, aprova em vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. Enquanto 2001 foi criada a Lei 10.216, que redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de bases comunitárias, como proteção e direitos dos doentes mentais, rede de atenção diária, como CAPS, e o financiamento do Ministério da Saúde para serviços abertos e substitutivo dos hospícios. Desinstitucionalização. É deslocar o centro da atenção da instituição para a comunidade, distrito e território. Essa palavra, desinstitucionalização, é o mesmo de deshospitalização. É uma palavrinha meio complicada, né? Porque ela oferece espaço para que o doente seja atendido fora do hospital. No caso, amplia os serviços ambulatoriais, incorporação da saúde mental na estratégia da saúde familiar, reduzindo então os leitos psiquiátricos, tem a construção de CAPs e também residências terapêuticas. Isso que significa desinstitucionalização. É uma palavrinha complicada, mas que a gente aprende. Doença mental é o estado que surge quando as pessoas não conseguem desenvolver ou manter-se em funcionamento harmônico para viver com seu grupo cultural ou em sociedade, não conseguindo transformar suas possibilidades em realidade. Ou seja, é o estado de funcionamento harmônico que as pessoas desenvolvem e mantêm para viver em sociedade em constante interação com seus semelhantes e também em meio ambiente. Tem alguns critérios, né, que são definidores de saúde mental, como, por exemplo, a atitude positiva em relação a si próprio, ao crescimento, ao desenvolvimento e à autorrealização. Tem a integração e resposta emocional, como essa autonomia e autodeterminação. Tem aquela percepção de realidade, como é que essa pessoa está lidando, né, com a realidade, e também, né, o domínio ambiental e essa competência social que esse indivíduo tem. Como anda a sua saúde mental? Agora nessa pandemia, hein? Como é que está a saúde mental de vocês? Podem me contar? Essa é uma atividade que eu vou deixar a critério de vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.